esses. A senhora deu, Recording is on. eu acho que é. Vixe, Maria, tem um fantasma falando aqui. Sobre esses rap, né? Tem esse aí, tem o R, a R senhora botou Cloud. ferramenta de trabalho, né? Botou ferramenta de trabalho. Aí tem o Replit, que aí deu um endereçozinho, um link, e o RStudio Cloud, Isso, né? Que claro. aí Cloud, eu não sei ler inglês, aí eu leio do jeito que está escrito. Pronto, aí a senhora tinha condições de dizer alguma coisa sobre isso, professora? A gente vai usar, está usando, porque eu já estou tentando mexer aqui para não ficar atrás, né? Que eu já estou atrasado nesse sentido. Vamos usar hoje, Manuelito, tá certo? Na hora que a gente for usar, eu Por- explico um pouquinho dele, tá bom? Tá. Porque isso aqui é parecido com aquele o colaboratório, é? Ou Não, não? não, não. O, tanto esse como o R Cloud você vai trabalhar de forma independente. Por que é que eu sugeri, ao invés do Colab, a gente usar ou o R Cloud ou o Replo? Porque cada pessoa vai ter uma temática de trabalho diferente. A gente poderia estipular que fosse a mesma temática para usar a mesma base, mas a gente ia em algum momento perder o controle. Se fosse usar o Colab, por exemplo, para conduzir uma análise, porque aí eu posso chegar lá e fazer uma parte da análise, aí depois vem uma outra pessoa e conclui aquela análise que eu comecei, e aí nem todo mundo vai trabalhar nas mesmas coisas, tá certo? Então, não é um trabalho para ser colaborativo, não. É um trabalho para que cada um comece desde o começo, meio e fim, tal qual a gente viu naquele artigo que fala sobre desenvolvimento de problema, tá certo? De uma atividade baseada em problema, que é o magueirês. Então, a gente vai ter por base uma temática que a gente tem interesse de resolver e ir atrás de informação acerca dessa temática. Tá certo, Manuelito? Então, por isso que eu não vou usar o Colab nesse curso, porque não faz sentido. É para cada um desenvolver a sua análise, independente dos colegas. Tá certo? Eu posso até colocar um Colab para servir de repositório do curso, mas a gente já tem o SIGA, então se a gente for colocar mais uma ferramenta, fica confuso, tá certo? Mas Ok. eu vou falar do R Cloud daqui a pouquinho, porque a gente vai usar. Eu só vou explicar o porquê. A gente vai fazer o que vai fazer no R Cloud, então eu vou explicar o porquê dessa temática da aula de hoje, tá certo? Então Ok. é isso. Deixa eu pegar meu quadrinho aqui. Sim, eu preciso compartilhar a tela com vocês, né? Senão não vai dar certo. Essa tela aqui. Conseguem ver minha tela? Agora vocês me veem também. Cá estou eu, vocês saberem o que eu estou fazendo, tá certo? Nada de suspeito. Gente, olha só. Então, no começo, tudo era o caos. Funcionou, Lisandra? Você usou o. Eu lhe mandei pelo WhatsApp um link que o Everton, acho que foi o Everton que compartilhou aqui. Foi o Everton? Foi, né? Sim. Apagou os cookies? Ah, acontece. Muito bem, mas olha só. A gente começou falando sobre uma coisa chamada problema, tá certo? E esse problema vai motivar ou vai balizar tudo que a gente fizer a partir de agora, não é assim? Quer dizer, desde o começo. A gente vai definir, para resolver esse problema, algumas hipóteses de trabalho, tá certo? Essas hipóteses, eu estou seguindo a sequência, tá certo? Desde o começo, para a gente não se perder. Essas hipóteses
elas vão guiar nossa análise estatística. Se o problema vai guiar todo o que a gente for fazer para resolver esse problema, as hipóteses vão guiar toda a nossa análise do ponto de vista estatístico. E a gente vai ver como vai fazer isso ao longo desse curso, tá certo? Por que isso? Porque aqui a gente não tem pessoas que sejam fluentes em inferência, e a gente tem pessoas que não fizeram o curso de probabilidade. Então, para evitar que a gente tenha que entrar muito do ponto de vista da matemática, da inferência, da estatística, a gente vai conduzir o curso dessa maneira, tá certo? Por isso é um curso experimental. Se der certo, eu já tenho alguns elementos que eu sugeriria correção, mas enfim, se der certo, quem sabe isso não pode virar uma disciplina na CNTP, né? Sem considerar a pandemia, sem considerar o online, etc. Depois que a gente definiu hipóteses sobre o problema, a gente vai obter dados. E aí, obter dados vamos procurar onde é que tem coisas cerca disso, onde que alguém já pesquisou sobre o que a gente quer estudar. Então, se for sobre educação, vamos ver se o INEP tem algum tipo de dado que possa responder. Eu quero estudar sobre a educação básica no Brasil. O INEP faz muita pesquisa sobre educação básica, faz avaliação da educação básica, faz avaliação de escolas, tem pesquisas voltadas para isso, tem indicadores voltados para isso. Então, será que na minha hipótese eu posso utilizar os dados do INEP? Será que eu preciso combinar com alguma coisa? Então, aqui eu vou atrás de repositórios. Eu quero saber se os alunos do IMD são os maiores médios da UFRN. Bom, então, a UFRN tem um banco de dados, né? Tem um portal de dados abertos, que tem dados sobre todos os alunos da UFRN, ao longo do tempo, inclusive. Então, eu posso fazer, só que o IMD começou a funcionar em 2013. Então, eu teria que pegar os dados de 2013 para frente. Será que o IMD tem as maiores notas dos alunos nas disciplinas de matemática, por exemplo? Então, eu vou buscar aonde é que eu tenho dados sobre o meu problema. Então, eu posso ir para repositórios, eu posso ir para portal de dados, eu posso ir para. Eu nunca lembro de tirar esse quick tip, gente. Eu posso ir para Colabs, que já existem, que tenham feito pesquisa. Eu posso fazer uma pesquisa, criar um Google Forms e aplicar, e daí tirar dados específicos para aquele assunto que eu quero estudar, no problema, tá certo? Isso aqui está referenciando um tema, tá certo? Tá aqui. Depois que eu obtive meus dados, eu vou olhar se esses dados servem para o meu trabalho. E aí eu vou começar um processo de descrição desse dado. Então, é uma análise que a gente chama de descritiva. Eu vou fazer gráfico das variáveis, eu vou saber quais são as variáveis que eu tenho nessa base de dados, eu vou saber se tem algum problema do tipo outlier, do tipo erro de digitação. Então, eu vou estudar essa base de alguma forma para saber se ela serve para tratar do meu problema. Se ela servir, beleza, vamos em frente. Se não servir, eu tenho que tomar uma decisão. Ou eu vou buscar outro tema, ou eu vou buscar outra base de dados. O que é melhor? E aí depende, tá certo? Se é a vida real, eu já não pode buscar outro tema, porque em geral alguém deu aquele tema para a gente resolver. Alguém passou um problema para a gente resolver. Então, em geral, a gente vai atrás de outra base de dados. Tá certo? Então, como que é essa análise descritiva? Gráfico, tabela, a gente pode calcular média, desvio, padrão de variáveis. A gente pode marcar na próxima aula de fazer uma análise descritiva de uma base de dados, tá certo? Um passo a passo, tá bom? Depois que a gente faz essa análise descritiva, eu vou criar medidas que sirvam para que a gente compare padrões de informação.
tá certo? Por isso que a gente vive as distribuições de probabilidade, porque elas são distribuições de referência. Então, eu vou estudar os meus padrões de comparação. E dentro de estudar esse padrão de comparação, eu vou fazer o quê? Eu vou criar intervalos de confiança. Na verdade, eu vou estabelecer nível de confiança, ou nível de significância, ou margem de erro, tá certo? É tudo a mesma coisa. Nível de significância, quer dizer, cai na mesma coisa. Nível de significância, e aqui eu vou para o meu intervalo de confiança, tá certo? É onde a gente está nesse momento, intervalo de confiança. Eu digo que é onde a gente está nesse momento, porque a gente viu na confiança, não posso falar e escrever ao mesmo tempo, não, porque eu não tenho coordenação motora. A gente viu na última aula, tá? No nosso último encontro, o intervalo de confiança, ou alguns intervalos de confiança, ou alguns simuladores que a gente calculou para uma única medida. Então, digamos que eu tenha uma medida média dos alunos em probabilidade, tá? Eu tenho lá a nota média, ou a nota média não, eu tenho a nota. Volta, 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 volta. Ops, volta para lá. Eu tenho a nota das pessoas em probabilidade, certo? Vamos dar um exemplo aqui, a nota. E aí eu tenho a nota 1, a nota 2, tá? O aluno 1, aluno 2, aluno 3, até aluno 40. E aí, dessas notas, eu posso calcular uma média, tá certo? Que eu vou chamar de x barra. Então, a gente viu que para esse valor, ele ser sozinho, ele não dá uma ideia do quão variável é essa medida nessa turma. Ele dá uma ideia de centro da distribuição dessa variável. Ele dá uma ideia de resumo dessa variável. Mas, por exemplo, se a média for 7, eu não sei se todos os alunos ficaram em torno do 7, ou se eu tive, por exemplo, um 10 e tive um 0. Qual a diferença de eu ter uma turma que só tenha tirado nota 7 e uma turma que tenha tirado notas que vão do 0 até o 10? Se eu tiver uma turma que só tem a nota 7, então as pessoas, todas elas, tiveram um desempenho ou um aprendizado uniforme, tá certo? E aí não tem variabilidade associada a essa turma. Ou seja, todo mundo aprendeu a mesma coisa do mesmo jeito. Já se eu tiver uma turma que tenha notas que vão do 0 até o 10, eu posso, ou então colaram, né, Rosângela? Eu não queria chegar nesse ponto, mas você disse, ou então colaram, a mesma coisa, né? Pegaram como é que é? A mesma matriz, né, de prova, bem isso. Se eu tiver alunos que vão do 0 ao 10, eu posso assumir, e eu não vou levar em conta os extras, tá certo? Que, por exemplo, algum aluno teve desempenho, aprendeu tudo perfeitamente, tirou um 10, e algum aluno teve um desempenho muito ruim, não conseguiu aprender nada, não consegui chegar naquele aluno com conteúdo, tá certo? Estou levando só em conta o processo de ensino-aprendizagem, tá certo? É claro, a gente pode ter o caso de que o aluno não estava num dia bom, ou de que ele teve problema durante o curso, tá certo? Lógico, isso acontece. Mas a minha ideia é relacionar apenas com essa variável aqui, tá certo? Então, quando eu tenho uma única variável, o desvio padrão, ou a variância dessa variável, me dá uma ideia de variabilidade. Se eu considerar apenas a variância ou apenas o desvio padrão, eu estou levando em consideração, inclusive, o fato de haver outlier ou não nessa distribuição, tá certo?
Já o intervalo de confiança, ele me dá uma ideia do que acontece com as amostras possíveis que geram para mim essa variável aleatória. Então, eu tenho um limite inferior associado a ela, um limite superior associado a ela. Eu tenho aqui dentro o meu grau de confiança ou o meu nível de significância ou a minha margem de erro, tá certo? E eu posso quantificar isso. A gente viu na aula passada que 95% era um número padrão. Então, a maior parte dos intervalos de confiança que a gente vê por aí, eles têm esse grau, né, de confiança, esse nível de 95%. Isso significa que, de todas as amostras possíveis que eu posso extrair dessa população, eu espero que 95% das estimativas estejam dentro desse intervalo que eu vou construir desses dados. Tá certo? Então, é um grau de certeza que eu tenho de que eu vou errar o mínimo. Nesse caso, eu digo 95%, mas poderia ser 99%, poderia ser 98%, poderia ser 90%, tá certo? Então, depende, isso aqui quem define é a gente. A aula de hoje traz a mesma temática do intervalo de confiança, só que para duas amostras ao mesmo tempo, tá certo? Por que eu estou falando disso? Porque nas próximas aulas eu vou falar de teste estatístico de hipótese, que a gente vai resumir como teste de hipóteses, para não ficar muito grande. E para a gente conduzir esses testes de hipóteses, antes de fazer modelagem, eu preciso construir intervalos de confiança para eles. Tá bom? Então, é isso que eu vou pedir para vocês, para confiarem em mim nessa sequência, porque nas próximas aulas, tudo tende a ficar mais claro. Tá bom? Muito bem. Hipóteses. Ok. E aí, eu vou abrir aqui uma tela para vocês, se eu tiver. Aqui. Esse é um gráfico, na verdade, é uma figura que eu tirei de um texto que ele mostra o esquema do que vem a ser um intervalo de confiança para duas amostras. Imagine vocês que eu tenha duas populações da mesma variável, tá certo? Por exemplo, eu tenho duas turmas de probabilidade, a turma 2 e a turma 3. E eu quero estudar se existe alguma diferença entre as notas da turma 2 e da turma 3. A minha variável aleatória é a mesma, nota em probabilidade, é a mesma. A diferença que eu tenho é que agora eu tenho dois grupos que são distintos, a turma 1 e a turma 2, mas a minha variável aleatória é a mesma. Então, esse é um esquema do que acontece quando a gente estuda intervalo de confiança para duas amostras ou para duas populações. Eu tenho a mesma variável, tá? A mesma variável x, e eu tenho duas populações associadas. População 1, população 2. O que vai acontecer na prática? Dessa população 1, eu vou tirar amostras, tá certo? Então, eu posso ter amostra, N amostras aqui dentro, e aqui eu posso também ter N amostras. Só que na hora de eu construir a minha estimativa da média, eu tenho uma estimativa geral das duas turmas, que é uma composição da média da turma 1 com a média da turma 2, tá certo? Se vocês olharem aqui, tem o índice 1. Então, essa é a média 1. Essa média 1, se eu fizer a média de todas as turmas, ela vai ter um componente dado pela turma 1 e pela turma 2. Só que aqui eu consigo ter mais objetivos para tratar. Porque, por exemplo, possa ser que a maior parcela dessa média venha da turma 1. Ou seja, a turma 1 teve um desempenho melhor do que a turma 2. Tá certo? Então, isso é uma hipótese também. Eu posso, na vida real, substituir isso. Eu posso substituir isso pelo seguinte objetivo. Pelo seguinte objetivo.
Será que os alunos do ensino fundamental da região sul têm melhor desempenho do que os alunos do ensino fundamental da região nordeste? Então, esse é um exemplo prático, tá certo? Que o desempenho é a mesma variável, tá certo? Tanto para o norte como para o nordeste, como para o sul, como para o sudeste, mas eu tenho grupos diferentes. E aí eu posso, dentre outras coisas, saber se existem diferenças entre esses grupos. Outro exemplo, digamos que eu tenha uma linha de produção, tá? Que ela produz, sei lá, refrigerante, invasa refrigerante, e eu tenho duas máquinas diferentes nessa linha de produção. O meu resultado, que é número de garrafas que eu vou envasar num dia, é o mesmo para as duas máquinas, mas eu posso ter um desempenho diferente entre a máquina 1 e a máquina 2. Ficou claro, gente? Sim? Não é tão estranho a gente falar assim. Dá a impressão de que todos vocês estão com as carinhas aqui, fechadinhas, e estão assistindo Netflix. Ficou claro, gente? Não, tem rapé. Tá dando para acompanhar? Ok, sim, sim. Ok, tranquilo, de boas. Ah, que bom, vocês são ótimos. Simonei, pronto. Então, a ideia, gente, é o seguinte: já que eu tenho duas médias, tá de boas? Então, ótimo. Eu vou criar um intervalo de confiança para essas duas médias. É como se eu tivesse. Deixa eu fazer de novo essa figura. É como se eu tivesse o seguinte: essa daqui é a média do meu grupo 1. E essa daqui, deixa eu fazer de outra cor, né? Vai ficar bonito. Essa daqui, ó, é a média do meu grupo 2, tá? O turma 2, o máquina 2, enfim. Quanto mais essa daqui, essa azulzinha, se aproxima da vermelha, mais esses grupos vão ser difíceis de separar, tá certo? Ou seja, se eu pegar uma pessoa que ela tem uma nota aqui, ó, eu não sei se ela vai pertencer ao grupo 1 ou ao grupo 2, tá? Agora, se eu pegar essa distribuição aqui, ó, e levar para lá, afastar essa distribuição para lá, se essa mesma pessoa estiver aqui, possa ser que seja tranquilo definir que ela pertence ao grupo 1, tá certo? Então, isso daqui, que a gente está falando de interseção de distribuições, é o que bagunça muitos problemas na área de aprendizado de máquina, tá? De machine learning. Acontece muito da gente não ter boa definição na separação entre grupos. E aí acontecem os problemas aqui, ó, de interseção entre essas distribuições, tá bom? Mas vocês vão ver lá na disciplina de aprendizado de máquina, machine learning, e por aí vai. Tá bom? Por enquanto, a gente vai usar isso daqui para outra coisa, que também vai ser difícil da gente definir. Então, eu tenho aqui, ó, um eixo que tem todas as notas ou todas as variáveis, todas as ocorrências dessa variável aleatória. E aqui são as frequências, certo? Muito bem. Então, digamos vocês que eu venho para cá e eu vou construir um intervalo de confiança, que é o limite inferior, e aqui é o limite superior. E essas duas médias, tá certo? Aqui é a média 1. Ops. Ops. Aqui é a média 1 e aqui é a média 2. Eles vão estar dentro desse intervalo. Se eles estão no mesmo intervalo, como é que eu vou poder dizer se eles são de grupos diferentes ou não? Se eles são estatisticamente diferentes ou não? Ficou clara a pergunta? Então, é isso o que a gente vai fazer hoje usando o RStudio Cloud, tá certo? Vamos ver se eu mudo. Mudo.
Pronto, aí agora eu vou responder Manuelito. Manuelito, eu deixei 2 possibilidades para vocês executarem todos os scripts ou todas as sugestões, tá certo, de análise que estão e que vão estar na disciplina, tá certo? Esse aqui eu coloco já para vocês na aula de hoje, tá bom? Então, para toda a aula, ou para a maioria das aulas, vai ter um script explicando o que é que está sendo feito e o que é que a gente pode observar daquela linha de comando, tá bom? Como hoje a gente está testando diferença entre 2 grupos, o que a gente vai fazer hoje é relacionado a isso, tá certo? Mas na aula passada, no encontro, né, síncrono da semana passada, a gente teve para calcular intervalo de confiança para uma amostra, tá certo? E eu não sei se eu deixei disponível, mas se não tiver, eu vou colocar, sobre as distribuições de referência, ok? E aí vamos falar sobre a ferramenta. Tem uma ferramenta, que é essa ferramenta aqui, né, que o Manuelito colocou. Esse daqui é um site que ele trata de diversos compiladores ou diversas linguagens de programação juntas no mesmo local. Então, assim, tem pessoas que já conseguem, já usam essa ferramenta, principalmente para Python. Então, para quem já usa essa ferramenta, ela tem uma IDE para compilar em R. Então, pode continuar utilizando. É obrigada a usar o R? Não. Eu vou deixar os scripts em R porque vou desenvolver isso, estou desenvolvendo em R, tá bom? Mas para quem quiser fazer qualquer uma dessas comparações ou desses scripts usando Python, fiquem à vontade. O Python tem uma biblioteca imensa com pandas, com keras, com... meu Deus, como é o nome daquele outro? Que tem funções que fazem análise de estatística de dados, tá certo? Então, para quem já usa, continua usando. Não é obrigado a usar R, não. Existe o R Desktop, que foi o que eu usei na quarta-feira passada, né? Foi com que eu trabalhei. E existe o RStudio Cloud, para quem não quer ou não pode estar usando o celular, não pode usar não pode instalar no computador, ou não tem espaço para instalar no computador, pode usar o RCloud. É a mesma coisa, eles fazem a mesma coisa. A carinha deles é a mesma, tá certo? Essa daqui é justamente a aparência que tem o RDesktop, o RStudio Desktop. A diferença é que eu tenho um menu aqui na esquerda, que trata da minha área de trabalho. A outra diferença é que eu preciso fazer um login, tá certo? Nesse aqui. Na ferramenta anterior, eu não preciso fazer login. Agora, se eu fechar o navegador, tudo que eu fiz eu perdi. Nesse caso, usando o RCloud, se você fizer um login, tudo que você fizer vai estar salvo na sua área de trabalho, tá bom? É a mesma coisa do desktop. Tudo que você faz fica salvo na sua área de trabalho desde que você não apague, tá bom? Então, eu já expliquei como que é o R e como que ele funciona, não vou explicar novamente hoje. E eu vou colocar para vocês 2 amostras, tá? Uma amostra 1 e uma amostra 2, da mesma variável, tá certo? Eu medi 2 amostras e eu tenho esses resultados aqui, tá certo? Eu vou colocar o script para vocês lá no SIGA, tá? Gente, olha, eu tenho uma amostra e aqui eu tenho 2 máquinas, tá certo? Que fazem um envase de refrigerante. E aqui está no número de garrafas que ela consegue envasar em 1 hora de trabalho. Então, a amostra 1 eu tirei de uma máquina e a amostra 2 eu tirei de outra máquina. Então, eu tenho aqui esses resultados: 100, 118, 97, por aí vai. Olhando só esses dados, eu não tenho como fazer o diagnóstico, como tomar uma decisão sobre o tipo
de envase que essas duas máquinas estão fazendo. Eu não tenho como fazer isso. Eu posso até dizer, mas a amostra 2, né, a máquina 2 teve valores menores aqui, ó, teve um 83, um 88, um 86. Mas eu não consigo dizer para vocês se ela tem algum problema. Se eu tivesse a condição de dizer, não, mas todo o número de garrafas envasadas abaixo de 90 significa que a máquina está descalibrada. Mas eu não sei essa informação, tá certo? Se eu soubesse, eu diria. Então, a gente para a produção na máquina 2, para poder calibrar a máquina. Como eu não sei dessa informação, não tenho essa informação, então o que é que eu posso fazer? Comparar essas duas amostras, saber se essas duas amostras são diferentes. Se elas não são diferentes, significa que a produção de uma é idêntica à produção da outra. Mesmo, eventualmente, por flutuações aleatórias, uma máquina está produzindo menos do que a outra. Tá certo? Muito bem. Então, o que eu vou fazer é construir um teste que vai, a partir de intervalos de confiança, dizer se essas duas amostras são diferentes. Então, eu vou executar esse comando, tá certo? É um comando, na verdade, é uma função, que é esse z-teste. É um teste que é baseado na distribuição normal, tá certo? O teste Z. Vou executar, executei, e não vai acontecer nada, porque agora eu vou executá-lo nessas duas amostras, tá certo? E deu erro. Por que que deu erro? Eu acho que eu tenho... Aí você faz tudo, funciona tudo, quando você está gravando, dá erro. Legal. Eu acho que eu já sei o que é. Esse maisinho aqui, que não é para ter, gente. Pronto, agora vai funcionar. Pronto! Então, olha lá. O que é que esse teste? Esse teste é um teste que ele foi construído para vocês verem o passo a passo da construção de um teste, tá certo? Depois a gente fala sobre essa função. Isso é uma função. Só que ela é baseada na distribuição normal. A gente viu algumas distribuições de referência nas aulas para trás, e essa distribuição normal é o que vai comparar, gente, esses dois comportamentos aqui. É como se eu tivesse uma amostra em que eu estou supondo que a distribuição do número de garrafas envasadas é normal, e o outro também é normal. E aí eu estou comparando essa área que tem de interseção entre essas duas distribuições, tá certo? Usando essa distribuição de referência, distribuição normal. Pode ser qualquer outra. Pode ser a T, pode ser a F, pode ser a exponencial. Hoje em dia, o que está na moda é a gente comparar distribuições exponenciais, tá certo? A gente pega, por exemplo, o estado do Rio Grande do Norte e compara a curva de contágio por Covid-19 com a distribuição, curva de contágio da Paraíba, por exemplo. E a gente vê se elas são próximas ou se elas são muito distantes. Então, isso está muito em moda agora, tá certo? Dá para a gente fazer bastante coisa com isso. Então, o resultado dele é o seguinte: eu tenho a média 1, ou a média de garrafas que são envasadas pela máquina 1, de 110,2, ou seja, em média, a máquina 1 envasa 110 garrafas dia. E a máquina 2, o resultado foi 101 garrafas, ou seja, em média, a máquina 2 envasa 101 garrafas. É claro que se eu for olhar só para essas duas médias, eu vou dizer a máquina 1 envasa mais. Óbvio. Só que existe a flutuação aleatória normal de qualquer fenômeno aleatório, de qualquer variável aleatória. Então, possa ser que esse seja o resultado de um dia, e amanhã a máquina 1 esteja um pouco menor.
e a máquina 2 também. E nem por isso daqui se configure numa quebra de uma determinada máquina, por exemplo, ou numa falta de calibração. Depende do padrão de comparação que eu estou realizando. Muito bem, o desvio padrão, o erro padrão dessa variável ficou em torno de 7,07. Significa que eu tenho um desvio padrão de 7 garrafas. Então, se eu pegar aqui, isso é desvio padrão, tá certo? Não é a margem de erro, não. A margem de erro eu deveria fazer aquela conta que vocês viram na aula passada. Multiplicar pelo Z, pelo valor de Z, e dividir pela raiz de N, tá certo? Mas vamos supor que eu pegue esse erro padrão e vá diminuir e somar aqui nesse valor da média. Se eu diminuir, eu vou ter o valor 103 como menor, limite inferior para essa média aqui. 101 é menor que 103, então essa média estaria fora desse limite inferior aqui. Mais uma vez, eu tenho que criar a margem de erro, tá certo? Então, eu tenho que usar aquele conceito da aula passada. Já aqui, se eu for colocar mais 7, né? Eu teria 108 garrafas para a máquina 2. Significa que esses intervalos da máquina 1 e da máquina 2, eles têm um grande percentual de interseção. Então, eu não consigo afirmar se essas máquinas são de fato diferentes usando apenas o intervalo de confiança, tá certo? E aí, existem dois resultados que a gente vai ver mais na frente, que são as probabilidades de diferença entre grupos, tá certo? Que é a aula que a gente vai estudar. Deixa eu ver se está aqui. Isso daqui, ó. Esse teste estatístico de hipóteses. Ops. Esse teste estatístico de hipóteses, tá certo? Nesse teste estatístico de hipóteses, eu vou construir uma coisa chamada H0, ou hipótese nula, e HA, ou hipótese alternativa. A gente vai construir isso daqui para poder entender esses valores. De antemão, eu vou dizer a vocês a seguinte conclusão. Levando em conta 5% de 95% de confiança, tá certo? Ou seja, 5% de probabilidade de que esteja disposta a errar. Então, usando 95% de confiança, eu não posso afirmar que eles sejam diferentes, essas duas máquinas. Por quê? Porque esse valor aqui deu maior que 5%, e esse valor aqui, mais ainda, deu maior que 5%. Tá certo? Vamos tentar entender o que é que significam essas duas coisas. Eu vou fazer aqui de novo, usar a minha habilidade para desenhar, que hoje está demais. Então, olha só. Eu vou colocar aqui para vocês as mesmas duas curvas que eu coloquei lá atrás, tá certo? Essa daqui é da distribuição 1, da máquina 1. Estou usando a máquina, mas pode ser qualquer outra variável, tá certo? E essa daqui é da máquina 2, tá certo? Observe que eu tenho aqui um percentual ainda de interseção entre essas duas variáveis. Deixa eu colocar aqui uma cor verde. Olha, quantos por cento eu tenho abaixo de uma curva de referência? Sempre 100%. Por quê? Porque ela cobre 100% da minha base de dados, da minha amostra, tá certo? Então, isso é uma curva de probabilidade, e todo mundo que está abaixo dessa curva,
eu estou considerando presente na minha distribuição. O mesmo vale para cá. Aqui eu tenho 100% também. Então, vamos usar a seguinte regra. E aí eu vou mudar de novo a cor, para a gente não bagunçar. Ora, se eu separar aqui, ó, bem aqui, dizer que aqui dentro tem 95%, aqui eu tenho 5%, concordam? Ótimo. Só que eu posso considerar que eu tanto possa ter variação para mais ou para menos. Então, gente, eu vou considerar que aqui eu vou ter 2,5%, e aqui, ao invés de 5%, eu vou ter 2,5%. Vou botar aqui. 2,5%. Por quê? Porque se eu estou definindo que eu quero acertar 95% das vezes, tá certo? A minha amostra está aqui, eu vou ter a amostra aqui dentro, então 5% das vezes eu vou dizer que eu aceito errar, tá bom? Então, eu vou dizer que 2,5% está para um lado, 2,5% para o outro. Eu posso errar para mais ou para menos, tá certo? Ótimo. Agora eu vou na seguinte situação. Vou pegar o marrom. Aqui eu também vou definir que eu tenha 2,5% aqui. E aqui eu tenho meus 95% da minha distribuição, tá certo? E aqui eu tenho os outros 5%. Ou 2,5% para formar os 5% que eu estou disposta a errar. Ok? Muito bem. Se eu comparo a média dessa distribuição aqui, deixa eu ver aqui, posso usar, já usei todas as cores da minha paleta. Vamos ver se essa vai funcionar. Vou usar o preto. Se eu tenho a minha média aqui, ó. Minha média 1, da máquina 1. Tá certo? Ela tá aqui. A média da máquina 1. Média 1. E aqui eu tenho a minha média da máquina 2. Máquina 2. E aí eu vou criar intervalos de confiança para essas duas médias, tá? Para a média 2 está aqui. Para a média 1 vai estar aqui, ó. Por exemplo, tá certo, gente? Significa que esses intervalos de confiança, ó, eles não têm interseção. Se eles não têm interseção, significa que eles são diferentes, ou seja, a probabilidade de eu ter interseção entre esses grupos é muito pequena. Agora, se por algum obséquio da natureza, esse intervalo de confiança na média 1 está aqui, ó, por exemplo, eu tenho esse percentualzinho aqui de interseção, eu vou medir quanto é que é esse percentual de interseção. Se ele for 10% e a minha chance de acertar é 95%, ou seja, de errar é 5%, significa que nesses 10% ele sobrepassa os 5% que eu estou disposta a errar. Ou seja, esses grupos são iguais. Então, o que eu estou fazendo aqui? Obtendo esse percentual de interseção. Se esse percentual é bem pequenininho, eu posso dizer que os grupos são diferentes. Se esse percentual é grande, eu estou dizendo que tem uma área de interseção muito grande entre esses dois intervalos, entre essas duas distribuições. Perdão. E se eu tenho uma área de interseção grande, eu posso dizer que essas distribuições são iguais. Tá certo? Aliás, eu não tenho, não é que são iguais, é que eu não tenho elemento estatístico, eu não tenho elemento que me prove que eles são diferentes. Então, por isso que eu não posso dizer que eles são diferentes. Ficou claro? Ficou? Entendeu, Ângela? Então, isso daqui, gente, é uma coisa que a gente chama de p-valor, tá certo? Então, se vocês já viram p-valor por aí, é isso que significa o p-valor. P-valor é o quanto essas distribuições, elas estão tem interseção entre elas, tá certo? Só que tudo isso parte do pressuposto desse limite de confiança que eu estabeleci. Se eu estabeleci 99%,
Se eu estabelecer 99%, significa que 1% só é que eu estou disposta a que eles sejam considerados diferentes. Tá certo? Então, depende muito desse valorzinho aqui que eu coloco. Tá certo? 95% é porque todo mundo usa 95%. Isso é histórico, como eu falei na quarta-feira passada. Tá de boas? Bom, gente, sobre intervalo de confiança para duas estimativas, para duas pode ser média, pode ser proporção, pode ser, enfim, o que vocês quiserem, é isso, tá certo? A partir de agora, a gente vai começar a criar hipóteses estatísticas para estudar essas coisas. Por isso que eu sugiro que vocês encontrem um tema, encontrem uma base e façam o cálculo de média. A gente não precisa de muito conhecimento para poder fazer essas coisas, tá certo? Calcular média, calcular desvio padrão. A gente não precisa de um conhecimento assim muito profundo para isso. Basta ter uma base de dados e a gente saber que aquelas variáveis podem ter, né, condições de se calcular médias, tá bom? Se tiverem grupos, melhor, porque a gente pode usar para dois grupos. Esses pares são médias? Sim, esses pares são médias, Manuelito, mas pode ser proporção, tá certo? Pode ser proporção, pode ser desvio padrão, pode ser variância, pode ser mínimo e máximo. Só que o contexto em que a gente vai analisar depende do que você definir como prioritário, tá certo? Se for média, então a gente estuda a média. Se for mínimo e máximo, então a gente estuda mínimo e máximo, tá certo? Então como é que eu posso dizer? A nossa conclusão vai ser em cima do que você definir das variáveis. Pode ser uma roda, pode ser a mediana, enfim, uma separatriz, um quartil, um percentil. Você quem define, tá certo? A gente fala de média porque média é mais fácil de a gente compreender e praticamente tudo a gente usa média, né? Para qualquer variável quantitativa é muito mais fácil a gente usar a média do que a moda, por exemplo. Então, quando eu falo, as mulheres no Brasil têm, em média, 2 filhos por família, eu vou falar que a moda é 2 filhos por família. Quem vai entender? Achar que está na moda ter 2 filhos, então todo mundo vai ter 2 filhos, né? Então, a gente é mais fácil a compreensão do conceito de média, porque isso a gente aprende já muito desde cedo, do que os demais conceitos. Mas isso não significa que a gente não pode usar. Pode usar sim. Tá certo? Ok? Então, assim, tudo o que era para falar de intervalo de confiança se resume a isso aqui. Tem mais complicações em alguns casos, é claro que a gente pode dificultar um pouco a situação, é claro que a gente pode, ao invés de média, usar mediana, usar proporção. Claro que a gente pode fazer, tá certo? Mas a ideia filosófica, o conceito e a aplicação é a mesma, tá bom? Não vai mudar. A ideia vai ser exatamente essa. Então, tudo que a gente pode fazer para comparar grupos, a gente pode usar o mesmo raciocínio, tá certo? Alguma pergunta? Alguém ficou pelo caminho? Alguém não entrou em Nárnia conosco hoje? Eu já nem falei de Nárnia no começo. Pode falar, Everton. Fique à vontade. Tá. Duas dúvidas, uma sobre a matéria e uma sobre o trabalho. Sobre o trabalho, se for em dupla, só uma pessoa precisa enviar ou tem que ser os dois? Para a senhora, se um enviar já está bom. Pode ser um só, não precisa ser os dois, não. Porque o trabalho é o mesmo. Então pode ser um Certo, só. Desde que tudo bem. identifique o nome das duas pessoas, por favor, para não enlouquecer. Tá bem. Tá? Sobre a questão, eu entendi direitinho. Quando eu só queria que você demonstrasse graficamente se desse, aí mesmo desse, se fosse um valor mais aproximado, o gráfico mudaria alguma coisa ou seria esse mesmo gráfico, assim, com as duas ondas, ou as ondas ficariam mais distantes? Como seria a análise nesse caso? Entendi. Vamos ver se eu consigo representar aqui. Eu vou fazer uma figurinha aqui embaixo, tá bom, Everton? Para não bagunçar essa. Essa já está tão bagunçada. Eu tenho 3 situações, Everton. Vou tentar fazer essas 3 situações aqui.
E aí, assim, ops, aqui não dá. Entenda, vou fazer aqui nesse cantinho. Entenda que isso vale para os casos, os problemas de classificação em machine learning também, tá certo? É análogo, tá? Só que a visibilidade e a forma como a gente resolve lá em machine learning, tá? Usando os algoritmos de machine learning, são um pouquinho diferentes. Então, digamos que eu tenha um grupo 1, tá certo? Eu vou ter nas 3 situações, tá certo? O grupo 1 e aqui o grupo 1, tá certo? Então, aqui 1, 1 e 1. E aí, eu vou ter um grupo 2. A variável é a mesma, certo? Então, por exemplo, média na prova de probabilidade. Eu tenho 2 turmas e a variável é a mesma nota em probabilidade, vai ser a mesma. O que pode acontecer com esses grupos? Eles podem ser totalmente diferentes. Ou seja, eu não vou ter interseção entre eles. A forma de resolver vai ser a mesma, só que o que vai acontecer aqui? Está tão claro que eu não tenha interseção entre esses grupos que a probabilidade aqui ó, vai ser bem baixinha, vai ser 0,0000000. Isso aqui é a probabilidade de interseção entre esses grupos, tá certo? Do quanto essas médias elas estão sobrepostas, o quanto essas distribuições estão sobrepostas. E aí eu vou fazer a seguinte pergunta: esses grupos são iguais? E ele vai me dar a probabilidade deles serem iguais. Se a probabilidade é bem baixa, significa que os grupos não são iguais. Eles são diferentes. Agora, se a probabilidade é alta, isso vai ficar claro na quarta-feira, na quinta-feira, certo? Que a gente vai falar sobre teste estatístico de hipótese. Se a probabilidade é alta, para responder essa pergunta, os grupos são iguais, a probabilidade é muito alta deles serem iguais. Então, eu não posso dizer que eles são diferentes, tá certo? Mas vamos continuar lá. Então, olha só, nessa situação, eu tenho o grupo 1, a média está aqui, o grupo 2, a média está aqui, e esse percentual aqui de interseção é muito, muito pequeno. Então, 90% da minha distribuição 1 vai estar aqui dentro. 95%, perdão. Então, aqui, se eu estou considerando para mais ou para menos essa diferença, aqui eu tenho 2,5%. E aqui, do mesmo jeito, eu tenho 2,5%. Talvez isso aqui seja muito pequenininho. Então, claramente, esses grupos são diferentes. Claramente, a turma 1 e a turma 2 são diferentes. Claramente, a máquina 1 e a máquina 2 são diferentes. O que a gente vai fazer como pesquisador? Já que são diferentes, agora eu vou tentar entender por quê. Por que é que a turma 2 tem uma nota maior que a turma 1? Entendeu? E aí que eu posso agir enquanto pesquisador. Será que a turma 2 teve uma metodologia de estudo diferente do que a turma 1? Será que a turma 2 colou? E aí eu vou usar a informação que a Rosângela deu. Será que a turma 2 pegou o mesmo insight da prova? Né? Criaram um grupo lá no Discord, um grupo independente, enfim, X, tá certo? Mas agora eu vou criar outras possibilidades de explicar isso aqui, tá? E aí eu tenho agora o seguinte caso. Esse é o grupo 1, agora eu vou colocar aqui o grupo 2. Tá aqui o grupo 2, ó. Não tem nem como dizer que eles sejam diferentes. Eles estão muito sobrepostos. Olha, essa é a minha interseção do grupo 2 com o grupo 1. Olha só, essa área aqui toda. Então, assim, se esses grupos são muito parecidos, não tem como esse percentual aqui dar um valor pequeno. Ou seja, a chance deles serem da mesma distribuição é alta, tá certo? Então, assim, mesmo que eles sejam grupos diferentes, a distribuição que origina essas médias, ela é idêntica, tá? Ou quase idêntica. Então, eu não posso dizer que existem elementos para
encontrar diferença significativa entre esses grupos. Acontece muito isso com o teste de medicamento. Eu estou testando o medicamento A, medicamento B, tá certo? Então, Adam pergunta se a orientação ou prazo para o trabalho está no cigarro. Adam, se não estiver, vai estar, tá certo? O prazo eu acho que é 14, a primeira parte, e a primeira parte é só a análise descritiva dos dados, o tema, o problema, as hipóteses que você vai construir, tá certo? Acho que é dia 14. A base de dados que você vai usar, que é importante que esteja definido já, porque a gente vai fazer esse trabalho ao longo do período, tá certo, Adam? Ok? Eu coloco lá o guia. Na verdade, já tem que ter colocado, mas eu coloco para vocês se não tiver, tá bom? Então, Everton, continuando aqui, ó, para quem quiser sair, tá certo? Eu estou respondendo o Everton, tá? E vou encerrar a gravação já já, tá? Então, olha só, nesse caso aqui, ó, os dois grupos são idênticos, não tem como eu dizer que eles sejam diferentes. E a situação que é o mais comum, ou mais difícil, né, para a gente tomar uma decisão, é essa que a gente colocou aqui, que está toda bagunçada, tá certo? Eu tenho uma interseção, sim, só que essa interseção nem é tão grande para eu dizer que eles são iguais, e nem é tão rara para dizer que de fato eles são diferentes. Existe uma interseção, e agora a definição que eu preciso dar é o quanto eu estou disposto a considerar que elas são iguais ou diferentes. Qual é o meu nível de significância? Será que é 98%? Será que é 99%? Será que é 95%? Ah, professora, mas por que você não coloca 100%? Porque tem uma outra implicação, tá certo? E a gente vai ver isso no nosso próximo encontro, que são dois tipos de erro que a gente tem que considerar. O erro do tipo 1, tá? Os erros tipo 1 e tipo 2, tá certo? A gente vai ver isso no nosso próximo encontro, mas deixa eu só dizer o que é que significa isso daqui. À medida que eu aumento a confiança em um, eu diminuo a confiança no outro, tá? Por exemplo, a pessoa, eu acho que isso é o mais claro, tá certo? Covid não, Covid. A pessoa teve Covid, sim ou não? Tá certo? Isso é só o que é possível. Ou teve ou não teve. Teve mais ou menos, ou teve uma pré-Covid. Não existe isso. Ou teve ou não teve, tá certo? E aí ela fez um teste. O que pode acontecer? O teste pode dar positivo e pode dar negativo, não é assim? Só que o teste tem um certo erro, né? Tem uma margem de erro para esse teste. Nenhum teste é 100% seguro com a Covid. Então, ela pode dar que sim ou que não. O teste, tá certo? Aqui eu estou dizendo o teste, tá? Ou que não. A gente usava muito esse exemplo com testes para AIDS um tempo atrás, tá certo? Mas como a Covid está em alta, a gente vai fazer com a Covid porque fica mais legal, né? Mais atual. Então, olha só. Se ela teve Covid, eu tenho Covid e o teste deu positivo, beleza. Eu estou no melhor dos mundos, não é assim? Se o teste. Ah, outra coisa é teste de gravidez também. A gente fazia muito isso aqui com teste de gravidez. Se ela teve Covid e o teste deu negativo, eu tenho um tipo de erro aqui, tá certo? É o falso negativo. Se ela não teve Covid e o teste deu positivo, eu tenho um outro erro aqui, é o falso positivo. E se ela não teve Covid e o teste detectou que não teve, beleza, tá tudo certo. Só que olha só, nesse caso aqui, ó, se ela está com Covid e o teste diz que não está com Covid, o que pode acontecer? Ela sair por aí. Ah, eu não tenho Covid, vou sair por aí, vou fazer a festa, não vou usar máscara. Não é assim? Acontece. E aí vai passar para mais gente. Então, eu tenho um erro. Atualmente, pode a pessoa não ter Covid e dar positivo? É só um exemplo, Rosângela. Só um exemplo, tá certo? É só um exemplo.
tá? Porque pode acontecer da pessoa fazer aquele teste rápido que tem na farmácia, que é o mesmo, igualzinho o teste de gravidez. Aquele teste tem um erro maior do que o de sangue. Se você quiser fazer o de sangue, a chance de dar erro é muito pouca, tá? Porque ele pega uma amostra, né, do seu sangue. Mas aquele que está ali, que é uma gotinha só, que coloca naquela. Igual o teste de gravidez, tem uma chance de dar erro ainda, tá? Hoje é muito menor, mas no início da pandemia chegava a 30% a chance de dar errado o diagnóstico, tá certo? Hoje é pequeno, porque desenvolveu muito rápido o gadget, né, o dispositivo. Mas no início da pandemia era alto, tá certo? A gente pode fazer isso pelo teste de AIDS também, tá certo? A pessoa tem a síndrome, né, de imunodeficiência adquirida, mas o teste diz que não. O que pode acontecer? Bom, ele vai sair por aí e não vai tomar as precauções que deveria tomar, né? E aí contamina mais pessoas, tá certo? Agora, se ele não tem Covid e o teste diz que sim, ele vai ficar deprimido. Então, ele vai ficar super